Olá, amigos! Voltamos aqui com o nosso quarto e último bloco dessa nossa aula de número 12. Repito, dando continuidade, dando sequência, para concluir aqui o tema controle administrativo, o tema controle da administração pública. Na tela, olha lá, já falamos sobre classificação, sobre os sistemas de controle, sobre o controle administrativo, legislativo, e fechamos agora com o controle judicial, lembrando que ele é externo, porque é o judiciário controlando a administração pública e o poder executivo. Ele é provocado por causa da inércia, ele deriva do sistema inglês de jurisdição una, porque ele apresenta para a gente a inafastabilidade da jurisdição, com o 5º, inciso 35, que a lei não excluirá, dizendo que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão ao direito. Ele é o controle do tipo prévio, preventivo, de um lado, pode ser posterior repressivo, a exemplo do próprio mandado de segurança. Ele será sempre um controle de legalidade, porque ele quer anular um ato que seja ilegal e legítimo, e essa anulação pode se dar, eu concluí nessa parte agora, por intermédio de algumas ações constitucionais, a exemplo dessas que aqui foram mencionadas. Ações constitucionais, algumas outras não são ações constitucionais, mas enfim, você tem aí alguns exemplos de ações que podem ser essa anulação. Pelo menos dessas três aqui a gente pode tecer algumas considerações. Bom, o mandado de segurança, você sabe, serve para quê, Éden? Isso aí você estuda em constitucional, e aqui a gente, óbvio, não vai estudar toda a disciplina do mandado de segurança, mas a gente pode fazer um parêntese, não é para oxigenar, ainda mais se eventualmente você tiver adquirido apenas a disciplina administrativa de modo isolado. O mandado de segurança serve para quê, Éden? Para tutelar, para proteger direito líquido e certo. Então, o mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo. Direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Tudo isso está onde, professor? Tudo isso está no artigo 5º, inciso 69. O mandado de segurança, portanto, serve para proteger o direito líquido e certo. Lembrando que a expressão direito líquido e certo é uma expressão atécnica, porque na verdade não é o direito que tem que ser líquido, não é o direito que tem que ser certo. A iliquidez e incerteza podem recair sobre o direito. Aí você fala, poxa, professor, mas e aí, eu marco na hora da prova ou não? Que são requisitos do mandado de segurança o direito líquido e certo. Bom, são requisitos, mas você tem que saber que se ele aprofundar a pergunta, na verdade, são os fatos e não o direito que devem ser líquidos e certos. É o fato que deve ser comprovado de plano mediante prova documental, inequívoca e pré-constituída. São os fatos que devem ser comprovados de plano mediante prova documental, inequívoca e pré-constituída. Aí, meus amigos, sim, os fatos têm que ser líquidos, certos e incontroversos. Tanto é verdade que existe uma súmula, a súmula 625, se eu não me engano, do Supremo Tribunal Federal, que diz o que, professor? Que diz que a controvérsia sobre matéria de direito, ela não impede a concessão do mandado de segurança. A súmula 625 caminha na trilha desse raciocínio justamente para dizer que controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão do mandado de segurança. Então, com certeza, se a controvérsia sobre matéria de direito não vai impedir o mandado de segurança, que com certeza o direito ele pode ser ilíquido, ele pode ser incerto, logo ele pode ser controverso, mas isso não vai impedir o mandado de segurança. O que não pode ser ilíquido, certo e controverso são os fatos. Esses têm que ser líquidos, esses têm que ser certos, esses têm que ser incontroversos. E o que é o fato líquido e certo, Éden? Que tecnicamente você vai aceitar para a prova, porque a expressão consolidada, o que é o direito líquido e certo, é aquele que pode ser comprovado de plano, mediante prova documental, inequívoca e pré-constituída. É aquele que pode ser comprovado de plano, mediante prova documental, inequívoca e pré-constituída. Aí você tem direito que é líquido, sem dúvida você tem um direito que é certo. Beleza, meus caros? Tudo jóia? Esse é o mandado de segurança. Lembrando que a Constituição traz sobre o mandado de segurança, além do inciso 69, um inciso que, professor? 70. Na tela, olha lá. E o que diz o inciso 70? Ele diz que o mandado de segurança, ele pode ser individual ou coletivo, mas que o mandado de segurança coletivo, ele vai poder ser impetrado por quem, Éden? Ele será titularizado por quem? O mandado de segurança coletivo, ele poderá ser impetrado por partido político, com representação no Congresso Nacional. Ele poderá ser impetrado por partido político, com representação no Congresso Nacional, ou organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano
em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, na defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, qualquer partido político pode impetrar mandado de segurança coletivo? A resposta da prova, não. Não é qualquer partido político, é partido político com a representação no Congresso Nacional. Repito, não é qualquer partido político, é partido político com representação no Congresso Nacional. E a prova vai e lhe pergunta, e o que significa ter representação no Congresso Nacional, Éden? Eu preciso ter um membro na Câmara dos Deputados e um membro no Senado, pelo menos? Ou basta um membro do partido em qualquer das casas legislativas? E a resposta é, naturalmente, basta um membro em qualquer das casas legislativas. Bastará um membro em qualquer das casas legislativas. Então pode ser impetrado por partido político que tenha representação no Congresso, pode ser ou um membro na Câmara ou um membro no Senado, mas é com representação no Congresso Nacional. E a pergunta que muitas vezes cai na prova é: a perda superveniente dessa representação no Congresso impede o prosseguimento da ação? Imagine que o partido político ele tinha um membro na Câmara e por isso ele impetrou mandado de segurança coletivo. Só que antes da ação terminar, portanto, no andamento da ação, o que aconteceu, Éden? No andamento da ação, ou o parlamentar morreu, ou o seu mandato acabou, ou o seu mandato foi cassado, ou até mesmo ele renunciou. De algum modo, ele não mais está no cargo e o partido, portanto, perde aquela representação no Congresso Nacional que ostentava, que possuía. A pergunta é, isso impede o prosseguimento da ação ou a ação segue do mesmo jeito? A resposta é, a ação seguirá do mesmo jeito. Isso aí não impedirá o prosseguimento da ação, naturalmente a ação ela seguirá do mesmo jeito. Beleza, meus caros? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Isso não impedirá o prosseguimento da ação. A ação ela haverá de seguir da mesma forma, a ação haverá de seguir do mesmo jeito. Tudo beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? O que nós temos que observar? O interesse é público e a ação continua. Aí você fala, tudo bem, professor. E quem são os outros legitimados? O inciso 70, ele coloca, além dos partidos políticos com representação no Congresso, a organização sindical, a entidade de classe ou a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Ainda olhando para a tela, o que nós temos que perceber, o que nós temos que observar? A pergunta que cai na prova. Esse requisito de constituição ano, vale dizer, a necessidade de estar constituído há pelo menos um ano, é um requisito que toca todos esses legitimados que você está enxergando aí no inciso 70, ou toca somente as associações, Éden? Ora, meus caros, sem dúvida, a necessidade de estar constituído há pelo menos um ano, aquilo que a doutrina chama de requisito de constituição ânua. O requisito de constituição ânua significa o quê, professor? Que ele toca somente as associações. São elas que devem estar legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. São elas que devem estar legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. Legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. Beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então o que nós temos que observar? O requisito de constituição ano se aplica somente às associações. Então, o mandato de segurança, seja individual, seja o coletivo, que tem essa legitimidade. Eu citei aqui os artigos da Constituição, por serem aquilo que está mais em evidência, eles têm essa característica. O objetivo é proteger um direito líquido e certo, aquele que pode ser comprovado de plano mediante prova documental, inequívoca e pré-constituída. Mandado de segurança, ok? Bom, além do mandado de segurança, você tem aí, olha lá na tela, o HD. Você tem o habeas data. O habeas data vai trazer o que, Éden? O inciso 72, dizendo aí que conceder esse habeas data para quê? Você tem duas alíneas para a concessão do habeas data. Conceder esse habeas data primeiro, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e também para retificação, vale dizer, correção, não é ratificar, não é confirmar, é retificar e corrigir, para a correção de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial administrativo. Sobre a habeas data, não há como não lembrar da súmula 2 que eu citei. Súmula número 2. Falar de habeas data é lembrar da súmula 2 do STJ.
e a súmula 2 do STJ significa o que, meus caros? A súmula número 2 do Superior Tribunal de Justiça, ela vai significar o que, Eden? Súmula 2 do STJ, ela vai significar o quê? Que você só pode impetrar uma habeas data mediante prévia comprovação da recusa da autoridade administrativa no atendimento ao seu pleito. Então você pode impetrar habeas data, você somente pode impetrar habeas data mediante a prévia comprovação da recusa por parte da autoridade administrativa, seja no fornecimento das informações, seja na retificação das mesmas, ok? Então, para que serve a habeas data? Tanto para a obtenção quanto para a retificação de informações de caráter pessoal, tanto para a obtenção quanto para a retificação de informações de caráter pessoal, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Além do habeas data, nós temos o que aí? Ação popular. Ação popular agora, que é o inciso o que, professor? 73. E aí você tem a letra da Constituição diz o que sobre esta ação? A letra da Constituição diz que qualquer cidadão é parte legítima. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. E a prova pergunta o que, Eden? Qualquer pessoa. E se a sua prova perguntar qualquer pessoa, vai estar certo ou errado, Eden? Com certeza vai estar falso, vai estar equivocado, vai estar errado. Não é qualquer pessoa que é parte legítima, é qualquer cidadão. Qualquer cidadão não é qualquer pessoa. Por quê, professor? Porque o cidadão é aquele que é portador do título de eleitor e que está no pleno gozo dos seus direitos políticos. Cidadão é aquele que é portador do título de eleitor e que está na plenitude do gozo dos seus direitos políticos. É aquele que é portador do título de eleitor e que está no pleno exercício, no pleno gozo dos seus direitos políticos. Aí sim, ele, cidadão, com título, no pleno exercício, ele pode ajuizar a ação popular. Que vise o que, professor? Anular. Que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Com certeza que vise anular ato lesivo na tela, olhe lá, ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais ou do ônus de sucumbência. Beleza, meus caros? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Na tela, observe comigo, nós temos aí o que, professor? Nós temos aí o inciso que fala da ação popular. O cidadão é o titular desta ação e o objetivo seria um binômio. Eu diria que a ação popular serve, primeiro, diante de uma ilegalidade ou ilegitimidade, uma ilegalidade ou legitimidade que cause o que, professor? Lesividade. Diante de uma ilegalidade ou ilegitimidade que cause lesividade aos bens listados na Constituição. Aqueles bens listados na Constituição Federal, moralidade administrativa, o patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural. Beleza? Então são alguns exemplos de ações que podem anular, que o Poder Judiciário poderá, a partir delas, controlar os atos administrativos. Além de ação civil pública, além de ações ordinárias, são apenas alguns exemplos. E com isso, minha gente, a gente pode dar por concluída a análise, pode dar por encerrado o estudo do tema controle administrativo ou controle da administração pública. E agora, naturalmente, nós podemos partir para o próximo assunto. Na tela, observe comigo, bens. Na tela você tem aí bens. O tema é bens públicos. É o tema da vez. A gente naturalmente vai começar esse tema nessa aula 12, este que é o 12º tema. Tema 12, a gente começa agora nessa mesma aula, na aula 12, e a gente continua a partir naturalmente da próxima aula. E o tema dos bens públicos tem o que, Eden? Você tem aí generalidades, classificação quanto à destinação, e você tem a questão do uso de bens por particulares. Generalidades, classificação quanto à destinação e uso de bens por particulares. Sobre generalidades, bom, a ideia
é que o tema bens públicos é um tema pequeno. A matéria, portanto, é bem simples. E tratar dos bens públicos é tratar dos bens de quem é tratar dos bens da administração. Sobre aqui as generalidades dos bens públicos, sobre as generalidades dos bens públicos, o que que nós temos? Nós temos aí que os bens públicos, primeiro tópico, são aqueles bens da administração. Os bens públicos são os bens, de um modo geral, essa é a primeira ideia que vem à mente. Os bens públicos são os bens da administração. Só que acontece que o artigo 98 do Código Civil, diz o que, Éden? Que são bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público interno. O artigo 98 do Código Civil diz: são bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público interno. Bom, todos os demais são bens privados. Então ele vai por exclusão. Ele fala: todos os bens que não forem das pessoas jurídicas de direito público interno serão bens privados. Os bens que forem das pessoas jurídicas de direito público interno serão bens públicos. Se não forem das pessoas jurídicas de direito público interno, serão bens privados, pouco importa a quem pertençam. Aí o que é relevante para saber é se é bem público ou se é bem privado é a titularidade. Só que é preciso interpretar o Código Civil, porque pela letra do Código Civil, se a titularidade for de pessoas jurídicas de direito público interno, o bem vai ser público. Então, para você saber se vai ser bem público ou não, você tem que saber de quem é a titularidade. Se for das pessoas jurídicas de direito público interno, vai ser bem público. Se não for, não vai ser bem público. Se não for, se pertencer a qualquer outra pessoa, repito, independentemente de quem pertence, não vai ser considerado bem público. Como eu disse, olha lá, é preciso saber interpretar esse artigo 98 do Código Civil. Se cair a literalidade, você marca, com certeza. Mas, para além da literalidade, a doutrina entende que os bens das pessoas de direito privado, segundo a doutrina, os bens das pessoas jurídicas de direito privado, os bens das pessoas jurídicas de direito privado, que estão vinculados, atrelados, que estão diretamente relacionados com a prestação dos serviços públicos, eles gozam das garantias inerentes aos bens públicos. Ou seja, esses bens dessas pessoas jurídicas de direito privado, eles serão tratados, aqui é o sinal da matemática de aproximadamente. Aproximadamente, portanto, é como se estivessem equiparados aos bens públicos. Então, eles serão equiparados aos bens públicos. Beleza? Tudo jóia, tudo tranquilo? Eles serão, portanto, equiparados aos bens públicos. Ora, meus amigos, então o que nós temos aí? Pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, os seus bens serão tratados como se fossem bens públicos, como se bens públicos fossem, ou seja, o regime desses bens, mesmo sendo as pessoas jurídicas de direito privado, se esses bens estiverem diretamente atrelados à prestação de serviço, o regime, a disciplina normativa que incidirá sobre esses bens será a disciplina dos bens públicos. Então, por isso é preciso muita calma para interpretar o artigo 98 do Código Civil. Porque se você fica apenas com a literalidade do artigo 98, você fala, não, se o bem é de pessoa jurídica de direito público interno, esse bem será um bem público. Se não for, independentemente de quem seja esse bem, independentemente da pessoa que pertence a esse bem, com certeza ele não será bem público. Ele será o bem privado, será qualquer coisa, menos bem público. Só que é preciso perceber que, às vezes, você tem bens que são de pessoas jurídicas de direito privado, mas que são bens que estão afetados à prestação de serviço público, que estão vinculados, que estão diretamente atrelados e que, portanto, diretamente também se relacionam com a prestação de serviços públicos. E, embora sejam bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado, os seus bens, esses bens serão tratados como se bens públicos eles fossem. Esses bens, repito, eles serão tratados como se bens públicos eles fossem, ok? Então, na tela, olhe lá para a doutrina, o que nós temos aí é que os bens de pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, serão tratados como se bens públicos eles fossem. Beleza, meus caros? Então, a titularidade define e a destinação classifica. Por isso, quanto à destinação, nós temos o que, Éden? Quanto à destinação, nós temos que um bem privado, de uma pessoa privada, ele pode ser considerado eventualmente um bem
que possui, que está atrelado ao regime jurídico de direito público. Um bem que está, portanto, vinculado, um bem que está atrelado ao regime jurídico de direito público. Beleza? Tudo jóia, tudo tranquilo? Vem comigo, close na tela, olha lá. Nós temos aí o que, professor? Fechamos o primeiro tópico, fechamos as generalidades e agora vamos iniciar a noção, vamos iniciar a ideia de classificação. Bom, classificação quanto à destinação, é o tópico 2. Aqui no tópico 2 falamos de classificação quanto à destinação. Classificação quanto à destinação. Como é que se classificam, Éden? 2.1. Nós temos aí os chamados bens de uso comum do povo. Nós temos aí os bens de uso especial. E nós temos aí os bens chamados bens dominicais, também conhecidos como bens dominiais. Bens dominicais ou bens dominiais. Bom, os bens de uso comum do povo, são quais, Éden? São aqueles bens de destinação geral. São os bens de destinação geral. Bens de uso comum do povo são bens de destinação geral. Praças, ruas, calçadas, avenidas, praias, ou seja, são bens de uso geral. Aí você fala, e a utilização normal desses bens precisa de autorização do poder público, Éden? Claro que não. A utilização normal dos bens de uso comum do povo, com certeza ela dispensa essa utilização, repito, a utilização normal dos bens de uso comum do povo, ela dispensa a autorização do poder público. Ela dispensa a autorização do poder público. Você não precisa da autorização do poder público para você ir para uma praia, para você descansar numa praça, para você transitar por uma rua ou por uma calçada, para você trafegar por uma avenida, porque são bens de uso comum. E os bens de uso comum, eles são de uso geral. Eles são de destinação geral da coletividade. Tanto é verdade que até o direito de reunião, que é constitucionalmente assegurado, tanto é verdade que até mesmo o direito de reunião, que é um direito constitucionalmente assegurado, até mesmo o direito de reunião, que é um direito constitucionalmente assegurado, nós temos o que, Éden? Esse direito de reunião constitucionalmente assegurado significa o que, professor? Artigo 5º, inciso 16, que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais, o que, professor? Em locais abertos ao público, independentemente de autorização, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, e o que é que diz o Constituinte? Em locais abertos ao público. E o que é que as provas perguntam? Pode ser inconstitucional, pode ser administrativo, porque as duas têm espaço para cair, para cobrança, para incidência. O que significa em locais abertos ao público? Aí a prova pergunta, bem de uso comum, bem de uso especial, bens dominicais, bens dominiais, o que é que significa? E a resposta da prova é, onde se lê em locais abertos ao público, leia-se em bens de uso comum do povo, praças, ruas, avenidas, calçadas, praias, espaços públicos de um modo geral. São os bens de uso comum do povo. A utilização normal desses bens depende da autorização do poder público, Éden? Com certeza não. Do outro lado, na tela, observe comigo, nós temos aí o quê? Além dos bens de uso comum, nós temos os bens de uso especial. E o que seriam, Éden, os bens de uso especial? O que significaria aí os bens de uso especial? São aqueles que são utilizados para a prestação, são aqueles que são utilizados para a prestação do serviço ou o estabelecimento de atividade pública. Então eu falo que é aquele que está relacionado ao desempenho ou exercício de uma atividade, o que, professor? De uma atividade pública. Então são aqueles que estão relacionados com a prestação de serviço e desempenho de uma atividade pública. Ora, meus caros, o que nós temos que perceber? O que nós temos que observar? O Estado ele utiliza esse bem, que é o bem de uso especial, para uma finalidade específica da atividade administrativa. Então, uma finalidade específica da atividade administrativa. É de utilização pelo próprio Estado, portanto, um prédio da repartição, um carro oficial,
uma escola, uma delegacia, um hospital. Então, qual é a frase que se disseminou nos últimos tempos na doutrina? Que o bem de uso especial é aquele que está afetado a uma finalidade pública de atividade administrativa específica. O professor quer dizer que o bem de uso comum não está afetado a uma finalidade pública? Falso. O bem de uso comum, que é aquele de destinação geral, ele também é um bem afetado. Por quê? Porque a praia é lazer, assim como a praça, a rua, a calçada, a avenida é tráfego. Então você tem utilidades públicas nos bens de uso comum do povo, são bens afetados a finalidades públicas. Os bens de uso especial também, mas o que é que diferencia o bem de uso comum do povo do bem de uso especial? O que é que diferencia o bem de uso comum do povo do bem de uso especial? O que é que diferencia, professor? Sem dúvida. O que é que diferencia um do outro? Já que ambos estão afetados a finalidades públicas, é que o bem de uso especial está relacionado a atividades administrativas específicas, diferentemente do bem de uso comum do povo. O bem de uso especial é aquele que está voltado para o desempenho das atividades administrativas da própria administração pública. É aquele que está voltado para o desempenho das atividades administrativas da própria administração pública. Então, na tela, olha lá, ambos, tanto o bem de uso comum do povo quanto o bem de uso especial, repito, ambos, tanto o bem de uso comum do povo quanto o bem de uso especial, eles estão relacionados, afetados a uma finalidade pública específica. Só que a diferença é que o bem de uso especial ele está relacionado com atividade administrativa específica. O bem de uso especial está relacionado com atividade administrativa específica. Beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Bom, e finalmente chegamos aí para observar o seguinte, Éden. Esses bens de uso especial podem ser de uso direto ou indireto, os dois. Podem ser de uso direto quando compõem a máquina do Estado e são utilizados diretamente pela estrutura estatal administrativa, como por exemplo um carro, um computador, são de uso especial direto, quando são diretamente utilizados pela máquina estatal. Mas os bens de uso especial podem ser bens de uso especial indiretos. Os bens de uso especial podem ser bens de uso especial indireto, quando não é utilizado diretamente pelo Estado, mas ele conserva para uma finalidade específica. O indireto é aquele que não é diretamente utilizado pelo Estado nas suas atividades, mas ele conserva para uma finalidade específica, como, por exemplo, a doutrina cita terras indígenas. Terras indígenas são bens de uso especial de utilização indireta. O Estado não vai utilizar diretamente nas suas atividades. Ele não utiliza diretamente nas suas atividades, mas ele conserva para uma finalidade específica, ok? O Estado utiliza como finalidade específica é a de utilização do próprio Estado. Ok? Ele conserva para uma finalidade específica, mas ele não é usado diretamente pelo Estado, ok? Aí você fala, beleza, professor, o bem de uso especial indireto, ele conserva para uma finalidade, mas ele não usa diretamente. Se ele não é utilizado diretamente, como exemplo, a gente tem o quê? Eu dei o exemplo da terra indígena, mas eu poderia dar o exemplo de uma APP, de uma área de preservação permanente, de uma área para proteção do meio ambiente. E, finalmente, nós temos aí, para terminar aqui a classificação, os bens chamados dominicais ou dominiais. Finalmente, chegamos aí na análise, no estudo dos bens dominicais ou dominiais, que são, Éden, que são aqueles que não possuem uma espécie de destinação pública específica. Eles, portanto, não estão afetados a uma finalidade pública específica, mas eles pertencem a uma pessoa jurídica de direito público, eles pertencem ao poder público. Eles possuem uma destinação, ou melhor, não possuem uma destinação pública. E quando um bem possui uma destinação pública, a gente chama de bem afetado. Seja de uso comum, seja de uso especial, não interessa. Se o bem ele possui uma destinação pública, pode ser bem de uso comum, pode ser bem de uso especial, esse será um bem afetado. Esse será um bem afetado. Se ele possui uma destinação pública, ele será um bem afetado. Pode ser um bem de uso comum, um bem de uso especial, de estar afetado a uma finalidade. Agora, na tela, olha lá. O mesmo não ocorre com o bem dominical, porque o bem dominical, com certeza, ele está desafetado, porque ele não tem uma destinação pública específica. Então, se o bem ele não possui uma destinação pública específica, ele é um bem desafetado. Afetar um bem é dar ao bem a destinação que ele não tinha. Afetar um bem é dar a um bem a destinação que ele não tinha. Desafetar é tirar a destinação pública que o bem originariamente tinha, que o bem originariamente possuía. Então perceba que afetado ou desafetado não são características intangíveis. O bem afetado pode ficar desafetado e o bem desafetado pode ser afetado a uma finalidade pública. Tudo isso e muito mais sobre bens públicos a gente volta na próxima aula, na aula 13, para falarmos desse e do 13º assunto. Muito obrigado, um beijo no coração
de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!